Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marqueteando. A gente está começando agora a nossa segunda temporada e o nosso primeiro episódio. A gente vai começar falando com um cara que é uma grande personalidade no universo do marketing, Gustavo Esteves. Ele é um cara que ele dispensa apresentações, dificilmente alguém trabalha com marketing e principalmente com marketing digital e não conhece o meu xará, o Gustavo Esteves, que trabalha na Métricas Boss. Quem estiver assistindo, inclusive no YouTube, deve estar vendo aí o logo da Métricas Boss. Então, Gustavão, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela possibilidade de estar batendo um papo com você de um assunto tão importante que é a gestão de resultado, a importância de mensurar resultado, pensar num marketing, não o marketing o né, mas o marketing que traz retorno em cima dos investimentos. E é uma honra estar aqui com você, podendo trazer um pouco de conversa para o meu público, meu pequeno público ainda, mas que com certeza, não tenho dúvida que você vai agregar muito. Então é uma honra estar aqui com você. Pô, cara, que isso. Você não sabe de verdade o quão emocionado, assim, eu tô de estar aqui num papo com você, cara. De verdade mesmo, do fundo do coração, porque tava falando no bastidor aqui com você, né, que você dava aula numa instituição aqui no Rio, que na época que eu tava começando, estudando, eu sonhava em estudar, porque eu não tinha condição e eu era doido para ir. Então, toda vez que a instituição que você dava aula e você tava junto, fazia evento gratuito e tal, meu irmão, eu tava sempre lá na rua São José, eu tava sempre lá. E mesmo não sendo aluno direto daquela instituição, eu defendia e falava, tá maluco, você quer ser o brabo disso, você tem que estudar lá. Então hoje, na realidade, a honra é toda minha, cara, de estar aqui conversando com você e mostrando, quem sabe, aí também inspirando a galera que dá pra gente chegar lá, né? Pô, o Gustavo sempre foi uma inspiração para mim como professor e por toda a movimentação que ele fazia aqui no Rio de Janeiro, não só na área de educação, mas com startups, que a gente sabe que você movimentou bastante aqui. Então hoje está nessa posição na qual você me chama para o podcast e diz que tem a honra de estar comigo, pô, isso aqui eu posso dar um checkzinho no meu caderno ali de coisas que eu conquistei na minha vida, cara. Obrigado, vai ser uma honra estar falando com a galera aqui. E, de novo, tu é inspiração. E só para você entender, Gustavão, que fique claro, tá? Hoje, quando me perguntam, né, pô, aonde é que eu posso aprender sobre métricas? Eu falo, cara, você tem que assinar o Métricas Prime, tá? Porque assim, eu já. Às vezes a gente dá um tempo ali, né? Porque o dinheiro não é infinito, então a gente tem que assinar outras coisas, comprar outros conteúdos. Mas, cara, eu já assinei assim por duas vezes, né? Não seguidas, mas assim, falei, pô, vou assinar consumir ali o conteúdo por um tempo e depois, tipo, dei uma pausa e aí novamente depois consumir por mais um tempo. E, cara, assim, você tem um conteúdo ali riquíssimo. A gente vai falar um pouquinho mais de Métricas Prime em algum momento aqui. Mas antes de falar de Métricas Prime, queria que você faça um pouco da tua jornada como esse profissional. Eu estava até comentando aqui nos bastidores com o Gustavo, né? Gustavo, assim, para quem já pôde ler, teve a oportunidade, é um dos livros que eu indico, né? Quando eu ainda estou dando uma aula num universo mais acadêmico, que a gente recomenda livros e tal, independente de estar no universo acadêmico ou não, eu gosto muito desse livro, recomendo que todo mundo que, de uma certa forma, é estrategista, leia. E aí eu estava falando com o Gustavão agora nos bastidores, que, na minha opinião, e na opinião de diversos profissionais que a gente conversa ali nos bastidores, a Métricas Boys hoje, ela é uma empresa que surfa ali tranquilamente um oceano azul e aí eles escolhem, né? Se eles querem marolinha, se eles querem onda média, se eles querem mais de 2 metros, 2,5 metros, ou se eles querem as big waves lá de Nazaré, né? Porque assim, Nazaré. eles estão surfando tudo, porque assim, nesse universo é muito difícil você ter uma empresa especializada. O Gustavo vai explicar um pouco mais o business dele, e que façam tão bem, né? Então, assim, você como um profissional de marketing, você acaba muitas vezes atendendo clientes, e aí o Gustavo, ele praticamente ele é o cara que ele tá ali fazendo meio que uma auditoria positiva, não é nada para apontar dedo para ninguém, mas assim, ele é o cara que ele muitas vezes, eu tô aqui, eu tô atendendo no marketing o cliente X, mas o cliente X também contratou a Métricas Boss para ver a parte de gestão de resultado, entender mais a parte de inteligência ali e tal. Então, Gustavo, conta um pouco da tua jornada no universo do marketing, fala um pouco como é que surgiu aí a Métricas Boss. Cara, eu vou contar a jornada e é legal porque a jornada na qual a gente tem hoje, né, que é essa área de educação nossa, que existe há 3 anos, mas a empresa tem 9, né? Ela se encontra muito com a minha jornada como profissional de marketing e a minha jornada como professor, educador, né? Então, a jornada começa lá quando eu tinha 16 anos, há 20 anos atrás.
que eu fazia escola técnica de eletrônica, eletricidade, eletrônica na escola técnica Resende Râmel, no Lins de Vasconcelos, um bairro onde eu sou nascido e criado. E Uma dentro. pausa, uma pausa. Acabei de descobrir, né, que eu sou da primeira ELTE A3, né, Aí, aí, e o Gustavo também estudou na mesma escola que eu, só que ele provavelmente ele terminou o curso, e quando eu fui para as aulas de informática, eu falei, cara, não é eletrônica que eu quero, mas eu estudei lá, fiz primeiro e o segundo ano aí. lá, tipo, tive aula com Argel, você provavelmente também teve aula Ageu, com porra, Argel. Ageu. Aprendi a fazer circuitozinho, ia lá no centro da André, cidade. André, André alguma coisa, esqueci, André alguma coisa também. André Moreira? É, Então, André cara, Moreira. O André Moreira ele foi meu sócio numa Olha agência no Rio aí, de Janeiro, bicho. olha Então você é aí. da mesma época que eu, bicho. A gente só, na Não, verdade, pô. não se É, cruzava, porque é essa sim. galera, porque assim, o André, ele saiu, ele criou o Setup, que foi uma escola de informática depois. Mas se você teve aula com ele, cara, tipo, com Tive, Argel, com essa galera, Ageu, tive, Rosângela. exatamente, essa galera toda me deu É. aula. Bastidores aqui, descobrimos, né? Peguei muito o 232 porque eu não Oh, morava no Lins. Então, assim, pulei muito a janela do 232 para não pagar a passagem. E só bastidores aqui para pô, você, bom mas demais, bom demais. valeu. Eu fiz escola técnica lá, cara. No primeiro ano da escola técnica, eu lembro de um professor, não vou lembrar o nome dele, também se eu soubesse, não falaria aqui agora, dele falando da seleção natural de Darwin, né? Que os alunos que não prestassem muita atenção, eles não iam ser contratados, os alunos que prestassem. E assim, eu tinha dificuldades em algumas matérias, em outras era muito bom. Então, eletricidade, computação lógica, telecom, eu tirava onda. Eletrônica era uma negação. E esse professor era justamente professor de eletrônica, assim, né? E aí, cara, processo seletivo, Gustavão, dentro da Resende Râmel para trabalhar na Americanas.com. Porque já tinha muita gente da Resende que trabalhava lá, eles tinham meio que uma preferência. Eu fiz lá o processo seletivo de provas de português, matemática e inglês, depois dinâmica de grupo, depois entrevista com o RH, entrevista com o diretor. E essa última entrevista com o diretor foi, eu passei, você vai trabalhar aqui. Só para você ter noção, eu cheguei, eu não para você ver como eu não sabia nada de mercado de trabalho, tá? Eu cheguei para a menina do RH quando ela disse que parabéns, você foi aprovado. Eu virei para ela e falei assim: que roupa eu tenho que vir? Aí ela, ó, você tem que vir com roupa social. Aí que eu fui comprar roupa social, porque eu não tinha camisa social, calça social, sapato, não tinha porra nenhuma dessa. E aí entrei para trabalhar lá, e ainda assim não estava claro para mim a minha função, e me falaram que eu ia descobrir minha função no meu período de trabalho. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Só que, porra, você também foi de eletrônica, eu também. Eu achei que eu ia consertar teclado e mouse, ia consertar computador, ia me dar negócio quebrado, eu, né, consertar, eu não fazia a menor ideia. Chegaram lá e falaram, meu irmão, você vai analisar os dados do call center da nossa área de REC-V, que é recuperação de vendas. Você vai analisar, existem planilhas que tu tem que alimentar, e a gente espera que nessas reuniões que você alimente dados na planilha, que algumas perguntas possam surgir, você gere dados para a gente. E foi o primeiro contato que eu tive com essa área de dados na qual eu me apaixonei. Porque eu conseguia descobrir o porquê das paradas e o que estava acontecendo. Então, quando eu via, e eu trabalhei na Americanas e Shoptime, né? Então, quando eu vi o Ciro Bottini ao vivo, ali na minha frente, fazendo compre, 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 e eu via depois um relatório de quantas ligações tiveram naquele momento que o Ciro Bottini estava lá, qual o produto mais comprado, eu olhava isso e falei, irmão, foi a primeira vez, inclusive, que eu não sabia esse nome, que eu olhei e falei assim, essa correlação tem uma causalidade, saca? Ou seja, quando o Ciro Bottini vem, anuncia um produto e faz uma promoção e fica compre, 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 ah, doutor. Ele fala aquelas graças que ele fazia, aumentava as ligações, o produto que ele estava falando vendia mais naquele momento que ele estava falando. Então eu fiquei maluco com isso. Trabalhei um ano no Americanas e no Shoptime como estagiário de back-office ali, fazendo. Eu brinco com todo mundo que além dessa área glamourosa, né, entre aspas, de dados, eu também fazia um monte de coisa, que são coisas maravilhosas, Gustavão. Que era, eu estava falando outro dia no curso da gente aqui presencial. Falei, meu irmão, vocês não têm noção de como o mundo, ele é um mundo sem filha da putagem na internet. Por quê? As pessoas ligavam e falavam, vou comprar um produto, sei lá, vou comprar esse celular. Pronto. E a pessoa dividia em dois cartões. O que que o atendente fazia, Gustavão? Ele anotava, falava, beleza, Gustavo Loureiro, me passa aí qual o número do cartão, anotava. Qual a bandeira, anotava. Vencimento, anotava e código de segurança. E qual o valor que ia passar nesse cartão. E fazia isso para o segundo cartão. Isso vinha para mim numa ficha que a galera de vendas botava no meu escaninho. Eu todo dia de manhã e no final do meu expediente eu pegava as fichas que estavam lá e eu passava o POS,
que era pegar o número do cartão, digitar da Enter, botar a bandeira da Enter, botar vencimento da Enter, botar a parcela da Enter, botar valor da Enter, sair uma bobininha ali, escanear e mandar por e-mail para o nosso cliente. Ou seja, a Nossa, venda de split de cartão, ela era física. meu Deus do céu. Que loucura. Pô, eu acho genial, porque eu tive talvez a oportunidade, cara, e sou muito grato por essa oportunidade de ter vivenciado É, na prática essa sem história do dúvida. e-commerce, sacou? Sem dúvida. Isso é, cara, eu agradeço muito de ter vivenciado isso. Quando eu falo para todo mundo que eu digitava cartão ali, a galera fala, nossa, que doideira. Eu falo, eu também acho. Mas há É, 20 anos atrás, cara, é loucura. E os números que eu tinha na época da Americanas, há 20 anos atrás, demonstravam já a grandiosidade da empresa e como a internet podia fazer sentido. Os caras recuperavam por mês, há 20 anos atrás, por mês, os caras recuperavam 1,5 milhão de reais de venda perdida. Era a meta, é loucura. Enfim, tive que completar minhas horas de estágio da escola, completei as horas de estágio numa empresa de GPS e tal, e aí voltei para o e-commerce para trabalhar no comprafácil.com. Fiquei 3 anos e meio lá no comprafácil.com, depois fui para a Líder Magazine, para você que é carioca assim como eu, para a gente só é Natal quando já é Natal na Líder. E depois da Líder eu fui para uma agência de marketing digital, e da agência eu montei a Métricas Boss. E como é que foi esse momento, né? Nos meus 20, 21 anos, eu comecei a dar aula de marketing digital e eu dava aula de analytics, mas já acabavam me botando para dar aula de vez em quando de SEO, de um planejamento, aqui e acolá. E eu comecei numa instituição que hoje pertence ao Grupo Magalu. E aí nessas conversas e tal, o pessoal sempre, os meus alunos sempre chegavam para mim e falavam: você tem um material complementar que diga isso? E eu falava: pô, não tenho. Só que quando eu comecei a estudar, né, Gustavo, eu reclamava, aquela síndrome, né, do vira-lata, eu reclamava que ninguém no Brasil fazia essa porra, ninguém falava disso. E que, porra, era um saco você ter que ficar consultando material em inglês toda hora. Então, eu não lembro exatamente quem me falou, e também de quem é a frase, mas eu lembro que alguém me falou um dia, quando eu já era professor, e eu não lembro quem é essa pessoa, que ela falou assim, cara, se você não tem referência, seja. Então, se você boa. reclama que as pessoas não falam nada em português, o que falta para você fazer? E aí eu tive com o meu sócio Luciano a ideia de montar um blog chamado Métricas Boss. O Luciano me ajudou botando o site no WordPress, eu comecei a fazer os artigos. Cara, do nada, uma empresa entrou em contato com a gente, porque os artigos começaram a ganhar atração. Na época dos grupos do Facebook, a gente começou a ter ali 10 mil acessos por mês, vindos do grupo do Facebook, eu tagueava tudo certinho para saber qual grupo trazia mais retorno, inclusive, lá, para eu estar mais ativo naqueles grupos. E uma pessoa entrou em contato com a gente pelo site, perguntando se a gente fazia serviços de analytics. Pô, eu tinha pedido demissão da agência que eu tava, e tava só como professor, Gustavão. Então eu tava dando aula pra caramba, você sabe bem essa história. A gente pega aula de manhã, tarde e noite, sábado, domingo, pra gente compensar, né? Se você tá dedicado ao mundo acadêmico, você vai pegar aula igual um catiço, para poder ter, você vai não ter vida de um lado, mas vai ter condição de pagar as contas, né? E aí eu falei, cara, talvez eu tenha que balancear essa história aqui de ser professor com também atuar, e vai ser positivo para minha área acadêmica também de ser professor. E aí, no meio disso, eu fiz um curso de didática, fiz um curso de oratória para estudar um pouco mais sobre isso, para ser um bom professor, saber como eu poderia explicar as coisas para as pessoas. Essa empresa veio, perguntou se a gente fazia, eu falei que sim. Virei para o Luciano e falei, pede demissão, que a gente arrumou o primeiro cliente. O Luciano tinha tanta hora extra na agência que ele ficou 3 meses trabalhando, recebendo sem... 3 meses sem trabalhar e recebendo para a empresa não pagar hora extra para ele. O Luciano foi demitido no final, um acordo legal que fizeram, e a gente conseguiu atender esse primeiro cliente. Cara, de lá para cá são 9 anos. E aí, há 3 anos atrás, eu resolvi, um pouquinho antes da pandemia, resolvi parar de dar aula nas instituições que eu dava. Então, eu dei aula na FGV, SPM, entre outras. Eu gostava e era muito legal para mim, mas eu me vi numa outra situação de vida onde eu queria fazer uma área de educação e talvez, de novo, aquela frase matutando na minha cabeça, na cabeça do Luciano, que era: se você não tem referência, talvez seja a referência que as pessoas podem ter. E a gente lançou essa área de educação da Métricas, então a gente manteve a nossa área de consultoria para empresas e lançou essa área de educação nossa. Então hoje, basicamente, fora alguns amigos que né, pedem para a gente dar uma aula específica para algum curso de formação, a gente só dá aula aqui na Métricas Boss, tanto no Prime como treinamentos em company e imersões presenciais. Legal. Tem uma coisa a mais aí, né, Gustavo? Eu, quando eu tava fazendo meu mestrado, assim, cara, eu achei muito legal a tua história. Eu trabalhei na Casa e Vídeo, né? Então, assim, lembro da época do Compra Fácil. Lembro que uma época o Compra Fácil, tipo, quase foi comprado pela Casa e Vídeo, que eles tinham decidido dar uma descontinuada e tal, mas assim, eu lembro que o pessoal brigava bem, assim. Eu dentro da Casa e Vídeo ainda falava assim, cara, eu acho que o Compra Fácil
compete mais, né? Mais agressivo ali, brigando com Americanas, Shoptime, Submarino, do que a Casa e Vídeo, né? Mas enfim, eu acabei também ficando pouco tempo na Casa e Vídeo, porque eles tinham prometido um esquema para mim lá, que quando eu entrei não era bem aquele e tal. Mas foi legal também, porque assim, eu ia ser o cara que eu ia ser de SEO, fui para falar de SEO, falei com o diretor para ser de SEO e no final não tinha ninguém para tocar a parte de gestão de resultado lá, me jogaram Web Trends no colo, né? E foi muito legal porque eu já dava aula no Infinet e aí assim, pô, a gente acabava por uma questão de democracia, de acesso, a gente usava muito o Google Analytics nas aulas. E aí eu podia às vezes levar algumas coisas de web trends, não relatórios da Casa e Vídeo e tal, mas dava para falar um pouquinho, mostrar um pouquinho de uma outra ferramenta que na época era caríssima, né, cara? É, cara, Você tinha o Web Trends e tinha um outro que depois foi comprado pela Oracle, que eu acho que era o Omniture. a Omniture. Não, pela Oracle não, foi comprado pela Adobe. A Adobe Omniture. E Isso, aí, pois a é, Adobe é. Analytics, E, né? cara, eles eram caríssimos, eram ferramentas muito caras, né? Mas, assim, foi legal, foi um bom aprendizado ali. Tinha uns corno jobs também, né? Pegar umas coisas em planilha, pegar uns arquivos CSV, jogar para dentro da ferramenta. Eu falava, cara, não acredito que em 2000 e não sei quando eu tô fazendo esse tipo de coisa. É muito louco. Mas o que que eu acho muito legal nesse negócio? Quando eu tava fazendo meu mestrado, cara, eu já tinha terminado meus créditos de mestrado, mas tinha uma disciplina que, tipo, ninguém chamava de empreendedorismo, mas era assim, cálculo de viabilidade de projetos. Cara, é uma disciplina de plano de financeiro para você montar o teu negócio. E, cara, Uhum. o professor era o Nabil, era um cara muito bom lá da Poli, e o cara tinha lá uma planilhinha que era meio que um plano financeiro de negócios e tal, não sei o quê. Aí, cara, eu sentei com um amigo, comecei a fazer uma série de adaptações na planilha, porque na época eu estava na Shopback, e eu falei assim, meu, esses caras eles podem ganhar muito mais dinheiro criando um Barra Academy. Tipo, Microsoft tem, Google tem, Oracle tem, um monte de empresa tem. E eu falei, cara, é óbvio que os caras ganham dinheiro oferecendo treinamento. E aí eu falei assim, eu preciso provar isso. Então, eu fiz uma projeção lá, tipo, na planilha, bonitinha, mostrando o seguinte: olha, a gente vai oferecer os cursos. Os cursos nem não são ali o filé mignon do negócio. Mas o que que acontece? Depois eu consegui lá numa outra aba de uma planilha, com a ajuda de um amigo meu que manjava muito mais de Excel que eu, claro, mostrar o seguinte pro cara. Cara, teu ticket médio é, sei lá, R$ 1.000. Tipo, vamos imaginar que fosse isso. E aí eu consegui mostrar pro cara o seguinte. Tipo, se uma porcentagem dessa galera é, comprar o treinamento e se apaixonar pelas soluções e gostar das soluções, ou seja, eu não falava, tipo, 100% dos caras que fizerem treinamento vão contratar, mas uma galera que fizer isso aqui, você ganha indiretamente com essa galera. Então, assim, eu acho que no final do dia, cara, o que que é muito bacana, né? Assim, talvez, né, a porta de entrada para se relacionar com vocês, posso ser que eu esteja enganado, mas seja a Métricas Boss. Eu acho que Uhum. o produto, perdão, Métricas Prime, o produto Métricas Prime, ele é muito mais acessível a uma comunidade do marketing. E aí você vai lá, você estuda, você gosta do conteúdo, você acha do cacete, porque é realmente do cacete. E aí, cara, em um determinado momento, você tá gestor numa empresa e fala, cara, eu preciso de alguém para vir aqui e ter um olhar crítico para os meus dados, ajudar com uma consultoria. E aí você fala, putz, eu lembro do Gustavo Esteves, eu lembro do sócio do Gustavo Esteves, eu lembro daquela galera toda, e aí dá uma feira, aquela galera toda, você vai lá e fala, meu, eu vou contratar esses caras. Entendeu? Então, assim, é genial você ter feito isso, cara, porque você tem a tua consultoria, que eu acho que é o core business da empresa e tal, mas o Academy, no final das contas, cara, acaba sendo ali uma grande solução de vendas para vocês. Então, assim, foi genial isso que vocês fizeram. E no final das contas, bicho, é uma contribuição muito grande que vocês dão para o mercado, porque vocês fazem isso de uma forma acessível, não é uma coisa milionária, tipo, só os mega vão estudar aqui. É uma coisa que, tipo, as pessoas ali, tipo, cara, quem tá de repente um pouco mais apertado, cara, passa no cartão, parcela, tá tudo certo, você vai ter um bom conteúdo ali para você estudar. Então, eu achei muito genial isso aí, né? Uhum. Cara, vamos lá. A questão é. Você criou uma empresa de tipo que é a Métricas Boss tipo você explicou aí o que que você faz, mas assim, por que que é importante hoje, Gustavo? Por que que as pessoas precisam se conscientizar? Não só marketing tradicional. Eu estava conversando outro dia com uma menina, tava batendo um papo com ela e a gente estava conversando e ela falou assim: pô, eu tenho aqui uma solução, eu tenho aqui um negócio, e aí, tipo, eu recebi um patrocínio
mas eu não consigo mostrar para o cara o retorno que ele teve patrocinando isso aqui que ele patrocinou para mim. Aí na época eu até cheguei e compartilhei com eles, eu falei da Purple, né? Purple Metrics, que é mais focada na parte de branding. Mas eu falei assim, não, tipo, claro que tem solução para isso. Cola nessa menina aqui, que ela tá sempre lá falando no LinkedIn e tal. Falei, cara, cola nela, tem a Purple Metrics. Eu falei, tem outras soluções aí, mas assim, você tem como mensurar hoje. Mas antes da gente falar de gestão de marcas e resultado de marca, resultado para brand, cara, assim, no geral, né? Você consegue entender hoje uma empresa fazendo marketing, desenvolvendo ações de marketing sem mensurar o resultado? Por que que é importante? Por que que as pessoas precisam cada vez mais mensurar os resultados? Você está aí com uma camisa, né? Tipo, eu acho que ainda tem muitas empresas fazendo isso, né? Mais achismo, menos dados. Eu queria que você falasse justamente por que que você veste essa camisa, menos achismo, mais dados. Por que que gestão de resultados é uma coisa tão importante e deveria estar, tipo assim, cara, acordou, escovou o dente e logo depois gestão de resultado. Pô, Gustavo, acho que tem três situações em cima dessa pergunta, né? A primeira é que, não sei se tu tem uma visão muito parecida, mas toda vez que você pega uma empresa que ela tá indo super bem, tá batendo meta, tá faturando, tá tendo lucro, tá crescendo, cresce ano a ano, cresce mês a mês, as metas são batidas, parece que essas empresas elas entram numa zona de conforto, que é, se eu tô batendo meta, se tá indo tudo bem, significa que tudo que eu tô fazendo faz sentido, posso me preocupar menos com as coisas. E aí, quando o jogo vira, e é o momento que a meta não bate e tudo mais, é onde as pessoas olham, dão toda atenção. Isso acho que é super normal para muita coisa na nossa vida. O que não podemos é se acostumar com isso, deixar isso acontecer. Isso vai acontecer. Você, como professor, pode chegar um momento que você fala assim, pô, meu NPS é bom, os alunos adoram minha aula, ganho prêmio. Porra, vou dar. Não, você não pode. Talvez isso tenha que servir para você de motivador para seguir fazendo o seu trabalho, estudando, atualizando. Então, acho que tem um cenário aqui que são as empresas que entram no comodismo ali, no status quo, e ficam nesse status quo, estou tranquilo quanto a isso. E aí, quando bate o desespero, aí vou olhar para os dados, cadê os dados? Você tem um segundo nível, para mim, uma segunda safra disso aqui, que são as pessoas que elas só acreditam no dado quando ele é conveniente à opinião dela. Ou seja, quando o dado é inconveniente à sua opinião, eu vou questionar a fonte dele. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou mandando a gente fazer uma ação específica do Métricas Wars Prime, que é, ó, minha ação vai ser o seguinte, eu vou imprimir uns dólarzinhos assim, e a gente vai panfletar na rua São José, ali no centro do Rio. Beleza? Panfleta, panfleta, e agora a gente vai medir, porque tem um cupom específico atrelado a esse dólarzinho para as pessoas comprarem o Prime com 50% de desconto. Se ela não pegar o cupom, ela não tem como. Vou ver a venda agora. Quando eu vou ver a venda, eu vejo que você está vendendo 4. Eu olho e falo, pô, não é possível. Tem uma coisa errada. Você entende que eu falo não é possível ter alguma coisa errada? Por quê? Porque o dado é inconveniente, a minha opinião. Porque a minha opinião é que essa ação é genial. E aí, qual o problema que acontece, né, Gustavo? Para onde vai o cenário? Se essa minha ação era para promover a marca, eu tenho objetivos diferentes. Se essa minha ação era para performance em venda, eu tenho objetivos diferentes. E aí, qual é a grande questão que acontece quando o dado é inconveniente? Eu vou questionar a fonte dele primeiro, e dois, eu vou mudar o objetivo. Então, vamos supor que essa minha ação era uma ação que eu esperava performance, resultado em venda. Então, qual é o meu objetivo? Quantas pessoas usaram o cupom? Eu olho e falo, pô, 3, 4 vendas. Qual é o nosso objetivo? Pô, no mínimo 20. 4? Então foi péssimo. Podemos assumir? Não. Por quê? Porque não podemos esquecer do awareness. Pô. Porque a gente pegou 2.000 dolarzinho e distribuiu. Foram 2.000 pessoas que tiveram acesso à nossa marca. Mas ninguém pensou que o objetivo era esse. O objetivo era vender. Então, perante o objetivo de vendas, a gente não atingiu a meta. Não, mas espera aí, você tem que ver. Aí começa isso. Por quê? Porque as pessoas elas são viciadas em ter razão. Então, pelo vício de ter razão, ela descobre outra forma de mostrar que o que ela fez faz sentido. E aí é a segunda safra que existe para mim. E a terceira safra que existe são as pessoas que acreditam que a área de dados e a área de analytics é muito complexa. E aí eu faço uma meia-culpa, tá? Por isso, porque quando eu entrei na área de dados, para mim ela é uma área complexa em diversos níveis, eu também achava, assim como muita gente que está na área de dados hoje acha, que complicar o que eu faço garante no meu espectador o entendimento de que eu sou foda. Quanto mais complexo é o meu trabalho, a pessoa que consome o que eu estou falando dá mais valor porque ela entende menos. Só que assim, isso sai pela culatra. Sim. Porque pensa, se você
não entende o que o cara que você contratou está fazendo, por que você vai seguir fazendo? Você não É, entende. Você tem que mostrar o seu valor. Então, eu acredito que a gente tem um cenário de dados, muita gente que é viciada em Python, Databricks, no Make, a N8N, a galera quer fazer integração do cacete A4. No final, o que que isso moveu de negócio? Resultado. Qual ponteiro de negócio mexeu? Nada. Mas aí, imagina, uma pessoa que quer mostrar talvez o resultado que uma publi dela teve, ela olha e vê dados, ela fala, meu Deus, Python, Make, N8N, Fabric, ai meu Deus, eu vou ter que ver código, isso é uma merda. Cara, tudo tem começo. E a gente pode ir avançando step by step. Ninguém começa a carreira de piloto em Fórmula 1, dirigindo Fórmula 1, começa no kart. boa. Porque você começa com velocidade menor, com a pista menor. Conforme você vai ganhando corrida, conforme você vai crescendo, maturidade, seu corpo vai ganhando mais força, ganhando. Por quê? Porque quando você é criança, você não pode dirigir um carro. Porque dependendo do carro que você vai dirigir, só pela curva você pode morrer por causa do peso que você É vai ter isso aí. nele. A gente ganha corpo, a gente ganha maturidade, a gente ganha conhecimento para ir crescendo conforme o carro que a gente vai dirigir. Na área de dados é a mesma coisa para mim. Então, o que as pessoas que têm medo de dados ou não olham dados hoje, elas têm que entender que não existe um mundo sem isso. Você toma decisão baseada em dados o tempo todo na tua vida pessoal. Quando você decide trocar de emprego, quando você decide trocar de apartamento, você está avaliando dados, quantitativos ou qualitativos. Quantitativo, quanto que eu vou pagar de aluguel? Qualitativo, tem mais quarto? Você faz isso o tempo todo. Então, se você toma decisão baseada em dados o tempo todo, você já é um analista de dados. Aí a gente começa a entender que você precisa crescer esse conhecimento e você vai crescer step by step. Mas no final, nada do que a gente faz não é comprovado. E se não é comprovado, a gente tem um problema. Eu duvido, e eu falo isso para todo mundo, que é a minha razão final aqui das pessoas, através da analogia, tentar entender a importância dessa área, Gustavo. Eu duvido que se eu chegasse no médico e falasse que eu tô com alguma dor aqui no pescoço e uma dor no abdômen, e o médico falasse, ah, tá tranquilo, eu tomo um remedinho aqui. Eu falo, pô, o cara não me deu valor. Eu tô com muita dor, ele mandou tomar um remedinho. Não gostei desse médico. Por quê? Porque você entende que para você, a dor que você está sentindo faria com que esse médico mandasse você ter exames. Então vamos supor que eu fui Exatamente. no segundo médico. Esse segundo médico, ele chegou para mim e falou: Gustavo, vamos tirar um exame aqui. Deixa eu ver sua garganta, não sei o que, ó. Vai lá, faz um raio-x do tórax. Ele vai pegar esses dados, que nesse caso aqui de raio-x são qualitativos. Talvez ele mande eu fazer um exame de sangue que vai trazer para mim dados quantitativos. E esses dois em conjunto, ele vai analisar e falar o que está acontecendo, por que está acontecendo. Gustavo, o que você tem que fazer agora, que é o como eu resolvo isso, é isso aqui. Mas você percebe que eu não tenho como pensar numa estratégia, como pensar num produto, como pensar num planejamento se eu não tenho dado. E todo mundo tem. A grande questão é que vendem para essas pessoas o medo de que é técnico, de que é 100% algoritmo, quando ainda a gente tem várias etapas para percorrer. Então não tem como a gente viver hoje no mundo sem dados, sacou? Muito bom. Muito bom, Gustavo. Foi excelente essa tua explicação com as analogias, etc. Aí vamos lá, cara. Assim, para o universo assim um pouco mais técnico, né? A gente teve aí meio do ano passado, né? Uma, digamos assim, um momento de tormenta aí no Ainda mercado, tá né? bom. Tipo, pois é, exatamente, né? Que é isso, né? Assim, a coisa tipo, vamos virar a chave em julho. Foi julho, né? Que eles falaram que eles iam virar a chave. Mas a coisa vem se perdurando, principalmente pelo esticar o chiclete que muitas empresas têm feito, né? Que eu estou falando basicamente o Google Analytics Universal, que, sei lá, bicho, assim, mas a sensação para mim ele só ganhou esse nome de Universal quando criaram o GA4, né? Porque para mim era o Google Analytics. Aí, tipo assim, de uma hora Pô, começaram a cara, falar do Universal, do verdade, Universal, do Universal. Eu falei, cacete, meu, por que ganhou esse verdade, nome de Universal agora? Mas beleza. verdade. Então tipo, é como se fosse o Legacy e o I/O lá da Vertex, Boa, né? boa. Tipo, mas enfim, o Google Analytics, né? Tipo, em determinado momento, a Google falou: vamos criar uma versão GA4 e que essa, tipo, vai ser a prioritária, todo mundo tem que trocar. É meio que tipo assim, ó, recall, né? Obrigatório, todo mundo tem que chegar lá e fazer e tal. Cara, conta pra gente um pouco por que que isso aconteceu, essa transição, como é que as empresas têm lidado, quais os desafios, né, para quem está escutando a gente aqui, ficar, digamos assim, um pouco atento. Você estava até falando das dificuldades da parte técnica, né?
Eu lembro, cara, que os primeiros cursos de Google Analytics que eu fui fazer, eu ia para São Paulo, porque não tinha esse tipo de treinamento no Rio, com o Rui Carneiro, né? Carneiro. Lá da lista de Yahoo, né? Eu lembro que tinha uma lista Carneiro de é discussão no nosso, né? Yahoo. Uhum. Exatamente, né? Então, assim, o Rui era o cara que dava uns treinamentos técnicos, assim, de, tipo, como configurar Analytics, como pegar o Working Tracker e botar lá no negócio, aí depois virou o A, né? Tipo, sei lá, eles começaram a trabalhar com uma outra pegada, mas enfim, tinha lá os códigos de JavaScript que a gente Uhum. tinha que enfiar. Às vezes a gente tinha que trabalhar com expressões regulares nas URLs para É. poder taguear isso tudo. Whatever. Cara, conta um pouco pra gente aí o que aconteceu com o Google Analytics antigo, o Google Analytics novo. Bom, como eu já participei ali do Métricas Prime, né? É, já vi você falando das vantagens também do GA4, como, por exemplo, taxa de engajamento e não mais taxa de rejeição, né? Enfim, então dá um panorama aí mais geral para a gente, Gustavo, sem ocupar muito teu tempo aí, mas dá um panorama geral para a gente sobre essa mudança que ocorreu aí no mercado e que está Legal. ocorrendo ainda, né? Acho que vale a gente voltar rápido só para contar uma história, porque o Google ele não lança, não inventa o Google Analytics. Né? Em 2005, uma ferramenta russa lá chamada Urshin Analytics, ela surge como uma Verdade. ferramenta de análise, né, Caraca, meu, de verdade. O Google logs. comprou o Urshin. É isso aí mesmo. Por isso que era o tal do Urshin Tracker. É isso. Exato, exatamente. Boa, boa. Excelente, você entendeu? Caraca, isso aí tu puxou lá de longe, hein, meu? Nossa. Em 2005 surge, né, o Urshin, em 2007 o Google compra e chama-se de Google Analytics. Aí, em meados de 2010, o Google passa a chamar de Classic Google Analytics. E por que ele deu esse nome? Ele só deu esse nome quando ele lançou a outra versão, que foi o Universal. E qual foi a diferença, né? Porque ele lança o Universal em 2010, 2013, algo assim, isso. 2010, 2013, isso. Então, em 2010 ele lança o Google Analytics Classic, em 2013 ele lança o Universal. Pô, Gustavo, por que que tem Classic e Universal? Porque quando ele lança o Google Analytics Universal, ele muda a maneira da ferramenta ser instalada, tentando melhorar a forma da qualidade que o dado chega através do processamento da ferramenta. Então, como ele lança uma versão nova, ele chama ela de Universal, porque ela é universal, funciona para todos os sites, e o outro ele deixa como Classic e mata a forma como ele implementa. Mas até aí, essa transição ela não gerou ruptura, não gerou desespero. Por quê? Porque o que foi mudado foi somente a maneira como a ferramenta era implementada. A interface era a mesma coisa, as métricas iguais. Beleza. Em 2020, o Google lança o Google Analytics Web mais App. E esse era o primeiro nome. Por quê? Porque o Google Analytics Web mais App ele permitiria que as pessoas tivessem os dados do seu site e aplicativo em conjunto. Então, imagina que eu sou, sei lá, um e-commerce e eu tenho um aplicativo e eu tenho um site. Eu poderia ter no meu Google Analytics os dados do meu app iOS e Android, mais de meu site, num único universo. Em Legal. 2021, o Google chama esse web app para Google Analytics 4, Google Analytics 4. Querendo ou não, é a quarta versão, né? Ushing Classic Universal GA4. Então ele chama de GA4. E aí deixa de ser web app, mas com a mesma premissa. Qual a grande diferença, Gustavão, quando a gente fala do GA4 para o GA Universal? A primeira grande diferença que assustou todo mundo é que a interface na qual a gente utiliza a ferramenta é 100% nova, é totalmente diferente. Então, os relatórios que outrora a gente estava acostumado a ver, aquisição todo o tráfego origem mídia, não existe. É a aquisição de tráfego. Mudou. E aí, quando você abre a aquisição de tráfego, a tabela não tem a métrica de rejeição. A tabela não tem a métrica de taxa de conversão. Aí você no Universal olhava conversão. No GA4, agora você olha eventos principais. Então essas nomenclaturas e interface mudaram, o que fez um choque ser absurdo. Mas eu gosto sempre de ressaltar, e não querendo defender o Google, porque eu não ganho nada com isso, mas é que o Google lançou a ferramenta em 2020, né? A gente está em Tá. 2020, já foram 4 anos que você podia ter estudado, aprendido, usado a ferramenta para hoje ser menos choque das pessoas. Legal. Mas as pessoas esperaram a água da tapa na cara, não é da Exa- tapa na bunda, né? Não é a água batendo na bunda, é a água Não, da é da tapa na tapa na cara. cara, Entendi, já subiu no entendi. corpo pra cacete. Mas aí a diferença no final é que tudo aquilo que a gente media, que era através de page view, ou seja, através de visualização de página, no GA Universal, a gente passa a medir através de interações, que tecnicamente no GA4 é chamado de eventos. Então, por exemplo, o page view, que é a visualização de página,
Ela é uma métrica, mas ela também existe no GA4. A diferença é que ela é baseada no evento de page view. Tá. Logo, o GA4 ele passa a ser todo baseado em eventos, que são o quê? As interações que o nosso consumidor dá com o nosso site web. E aí, esses eventos são divididos em quatro tipos. Eventos capturados automaticamente. O Google cria, você criou a conta, implementou, ele vai pegar. Seção, usuário. A gente tem os eventos de medição otimizada. Se você tem um vídeo do YouTube embedado no seu site e as pessoas dão play, sem que você faça qualquer configuração, o Google Analytics vai pegar para você play, pause e retenção, por exemplo. Depois a gente tem os eventos recomendados. O Google criou uma lista de eventos que todo mundo tem que usar igual. E ele recomenda que seja dessa forma. E alguns desses eventos, inclusive, quando você implementa, aí sim você entra na camada de implementação, são eventos que vão refletir nos seus relatórios. Então, por exemplo, todo e-commerce, na hora que você vai criar um funil, ele é igual. Porque quando a pessoa adiciona o produto no carrinho, add to cart. Quando ela inicia o checkout, begin checkout. Quando ela bota os dados de endereço, add to info. Quando ela bota os dados de pagamento, add payment info. Quando ela compra purchase, não importa o e-commerce. Por quê? Porque vem de uma camada de eventos recomendados pelo Google. E por último, a gente tem os eventos personalizados, porque cada negócio pode ter a sua especificidade e fazer com que eu tenha que implementar um evento específico para isso. Então, esse choque é que faz a galera ficar desesperada. Por quê? Porque junto desse choque veio uma avalanche de desinformação, que foram as pessoas que não sabiam muito sobre a ferramenta, ficavam desesperadas e espalhavam o desespero. Como, por exemplo, o Google Analytics só é possível ver os dados por 14 meses. Não é assim. É num relatório específico que só pode ser visto por 14 meses. Ou seja, quando você cria uma conta do Google Analytics normal, se eu crio igual a gente tem na Metacasa Boss desde 2020, eu consigo pegar 2020 a 2024 e ver meus dados todos. Ou seja, não tem um problema sobre isso. Então, acredito que agora ainda, no momento que a gente grava esse podcast, ainda é um desespero para as pessoas, ainda é um fator que deixa as pessoas desconfortáveis, porque quem vivenciou a experiência do GA antigo está tendo esse choque. Mas as pessoas que estão chegando no GA4 não têm. Então agora a gente tem um grande ponto aí que eu deixo para a audiência ficar ligada, que é hoje, teu conhecimento todo de GA, se tu não entende nada de GA4, não serve de porra nenhuma. Por Boa. quê? Quem está chegando agora e estudando GA4 e entendendo ele, sem todas as nuances, travas e vícios que você tinha do antigo, tá na tua frente. Boa. Tá aprendendo do jeito novo. Muito bom. Bom, Gustavão, para a gente terminar aqui o nosso papo, eu queria te perguntar assim, né? Você tem uma jornada fantástica aí, né, nesse universo. Você se tornou realmente uma grande referência nessa área, Gustavo. E aí, assim, para quem está chegando agora, né? Qual é o conselho que você dá para quem está dentro do departamento de marketing, tendo que gerir resultados e às vezes está entre o mundo técnico e o mundo do marketing? Quais os conselhos que você daria para esse pessoal que está chegando e que está precisando lidar com essas informações, apresentar muitas vezes relatórios, justificar, defender, seja investimento em mídia, seja a parte de branding? Qual o conselho que você dá para essa galera mais jovem que está no mercado aí? Imagino que você tenha falado isso já algumas vezes nas suas turmas presenciais, lá nos seus cursos do Prime, mas enfim, deixa aqui para a gente uma mensagem aí de, de conselho para a galera mais nova que está chegando nesse mercado e que está aprendendo a lidar com isso tudo aí. Boa. Gustavão, vou te fazer uma pergunta. E aí, dependendo da sua resposta, vamos ver se vai servir de exemplo para a galera aqui. Boa. Eu aposto, eu não sei você, mas tu gosta de pagar boleto? Pagar Não gosta. boleto? É, não gosto. Não gosta. Acho que ninguém gosta. Só que é uma obrigação da nossa vida adulta, não é? Sim, Pô, para mim, quando a gente está falando de um profissional de marketing, entender de tecnologia não é opcional, é uma obrigação da sua vida de marqueteiro. Por quê? Quando a gente está falando de marketing digital, você precisa ter o conhecimento básico de como as coisas funcionam. É o que eu falo para todo mundo. Poxa, você vai trabalhar com conteúdo. A tua empresa quer que o conteúdo seja ranqueado em SEO. E você não sabe nem como fala SEO? é. Você tem que saber que SEO é Search Engine Optimization, você tem que saber o que significa isso. Você não precisa ser um especialista naquela área se você não for um especialista em SEO. Mas saber o que é SEO, como funciona e o que quer dizer, você tem que saber. Você tem que ter um letramento na Isso. área digital. Você tem que saber o que é uma SERP, você tem que saber o que é SEM.
Quando a gente Isso fala aí. SEO, você tem que saber o que é SEM. Então, dentro desse letramento todo na área de marketing digital, existem coisas que você pode se aprofundar e coisas que, para você estar na área de marketing digital, você tem que saber. Eu não sou nenhum influencer. Não sou, não entendo direito desse negócio das redes sociais. Nunca fui um cara ávido por rede social. Não entendo muito bem. Normalmente, eu tenho a tradição de entrar nas redes sociais quando todo mundo já está anos-luz usando. TikTok eu ainda não uso direito e tal. Eu tenho essa, mas eu sei que é o TikTok. Eu sei o que que é curtida no TikTok. Eu sei o que que é engajamento no TikTok. Por quê? Porque na minha estratégia de marketing digital, quando eu analiso dados, se eu não souber isso, eu vou analisar o quê? Como é que eu vou É, transformar isso em decisão? Então, dito isso, o que eu diria para todo marqueteiro, marqueteira que está ouvindo a gente aqui é: a gente precisa ser adulto nessas decisões. E ser adulto é entender que a gente nem sempre vai escolher tudo que a gente quer. A gente, às vezes, vai ter que aceitar, porque faz parte da nossa vida de marqueteiro, marqueteira. boa. Uma dessas coisas que faz parte da nossa vida de marqueteiro, marqueteira, é apresentar resultado. Ponto final. Qualquer um, qualquer área tem que apresentar resultado. É desse jeito que você é avaliado para seguir na empresa. É desse jeito que você é avaliado para crescer na empresa. É desse jeito que você é avaliado para aumentar salário. É desse jeito que você é avaliado para ser contratado em outra empresa. É mostrando e avaliando seu resultado. Se você não consegue mostrar para sua empresa, para o seu chefe, que você vale para ela, para que eles vão te contratar, te aumentar salário, ou outra empresa vai te puxar? Talvez você não cresça. Então, a sua empresa precisa que você apresente resultados para mostrar o que você está fazendo, e você precisa apresentar seus resultados para mostrar quem você é e o quanto você vale. Para você receber aumento, crescer de cargo, trocar de empresa, crescer em outras áreas, trabalhar em situações de liderança. Se você não sabe fazer isso, você vai ficar vendido. E, mesmo que você não goste, é uma obrigação, não é diferencial na nossa área de marketing. Apresentar resultados é obrigação em qualquer coisa que a gente faz. Talvez ainda nesse momento, né, Gustavo, aprender Google Analytics seja diferencial. Ainda. Daqui a pouco vai ser uma outra obrigação, como a gente tem obrigações aí, que é saber o básico de inglês. Talvez para trabalhar Isso com aí. marketing, você tem que saber o básico de inglês, porque marketing já é inglês, né? Nossa área. O nome Sim. dela já é inglês, né? Então, o básico você tem que saber. Talvez você não seja poliglota, não saiba falar. Mas o básico, porque muitas coisas vão ser em inglês. Então é importante saber isso, né? Perfeito, Gustavão. Bom, conversei aqui, gente, com o Gustavo Esteves, o cara, né, das métricas, o cara de gestão de resultado. Quem está no mercado digital, quem está trabalhando com marketing, dificilmente nunca foi impactado aí, seja no LinkedIn, seja em outros canais. Eu vejo mais, sou mais impactado pelo Gustavão no LinkedIn, mas enfim, ele provavelmente está presente ali em outras possibilidades também. A Métricas Boss tem um podcast que é muito legal também, então assim, vou deixar aqui tudo, né? Métricas Boss, Métricas Prime, o podcast deles, assim, gente, acompanhe esse cara dá uma contribuição muito bacana aí para o mercado. Gustavão, super obrigado pelo seu tempo, super obrigado aí por todo esse debate aqui, por todos esses esclarecimentos aqui para os profissionais de marketing. A gente está começando a nossa segunda temporada aí com o pé direito, cara. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Como eu disse no início, digo no fim, a gente fala isso em vários momentos no off, mas acho que é sempre importante contribuir, deixar claro para o mercado que eu sou uma pessoa que gosto de valorizar as pessoas e o que elas fizeram, né? Você é um cara que sempre serviu de inspiração para mim por tudo que você movimentou na área de marketing digital, inclusive no início de tudo isso, né? E é muito importante mostrar como, aí trazendo um pouco de bairrismo para essa situação, né? De como o Rio de Janeiro, na época que você estava aqui atuando no Infinet, na 21222, entre outras coisas que você participava, como o Rio de Janeiro era o centro de inovação e como o Rio de Janeiro era tão valorizado na nossa área que é marketing, marketing digital. Então você me serve de inspiração como professor e como esse movimento todo aí para nossa comunidade de marketing digital. Muito obrigado por tudo que você fez e mais uma vez obrigado por me chamar aqui para estar. A honra é toda minha. É isso, bicho. Uma honra aqui bater um papo contigo. E assim, que fique claro, tá? Aprendi muito nesse bate-papo aqui. Um abraço, cara.